Você já experimentou aquela sensação incômoda, quase palpável, de que algo profundamente errado está acontecendo dentro das quatro paredes do seu lar? Não me refiro apenas aos desafios comuns do dia a dia, mas a algo mais sutil, mais penetrante. Aquela tensão no ar que você quase consegue cortar com uma faca, mesmo quando, aparentemente, não há motivos para ela. Você já viu um simples diálogo com seu cônjuge, que deveria ser sobre amor e parceria, se transformar, num piscar de olhos, em uma tempestade de acusações e palavras ásperas, deixando um rastro de mágoa e confusão? Ou, quem sabe, você olha para seus filhos, a maior bênção que Deus lhe deu, e percebe um véu de tristeza em seus olhos, uma rebeldia inexplicável ou um isolamento preocupante que antes não existia. Aquela alegria contagiante que preenchia os cômodos parece ter sido substituída por um silêncio carregado, por portas que se fecham e corações que se distanciam. Talvez você se deite à noite e, em vez da paz restauradora do sono, sua mente seja invadida por um turbilhão de pensamentos ansiosos, preocupações que parecem gigantescas e um medo inexplicável pelo futuro da sua família, pela segurança dos seus entes queridos. Você ora, você busca a Deus, mas ainda assim sente como se uma sombra pairasse sobre sua casa, roubando a harmonia, a alegria, a própria essência do que um lar deveria ser. Um refúgio de amor e segurança. Você olha ao seu redor para a sua vida, para a sua família, e embora tudo possa parecer normal para os olhos de fora, uma voz insistente no seu íntimo, a voz do seu espírito, clama que uma batalha invisível, uma guerra silenciosa, está sendo travada bem ali, no coração da sua casa, ameaçando tudo o que você mais valoriza. Se alguma dessas palavras, dessas situações, descreve o que você tem vivido ou temido, preste muita atenção. Você não está imaginando coisas, e o mais importante, você não está sozinho nesta luta. O que você sente é real e tem uma origem espiritual. A verdade, amado irmão, amada irmã, é que inúmeros lares, inclusive lares de pessoas que amam a Deus, que se esforçam para viver segundo os seus preceitos, estão, neste preciso instante, sem muitas vezes se darem conta, sob um ataque espiritual meticulosamente planejado e executado de forma sorrateira. O inimigo de nossas almas, o adversário que a Bíblia descreve como astuto e enganador, não precisa de grandes espetáculos demoníacos para infiltrar sua maldade e semear a destruição. Ele é um mestre da sutileza. Ele opera nas entrelinhas, nos pequenos desentendimentos que ele inflama, nas palavras ditas sem pensar que ele distorce, nas brechas de cansaço e estresse que ele explora para injetar seu veneno. Ele semeia a discórdia como quem planta ervas daninhas em um jardim bem cuidado, usando as pressões financeiras, as frustrações do trabalho, a sobrecarga da rotina e até mesmo o entretenimento aparentemente inofensivo para criar um ambiente de tensão e desesperança. Ele quer minar sua paz, quebrar a unidade da sua família, esfriar seu fervor espiritual, enfraquecer sua fé e, por fim, fazer você acreditar que Deus se esqueceu de você ou que seus problemas são apenas coisas da vida, azar ou incompatibilidade. Ele faz isso para que você nunca reconheça a verdadeira natureza da batalha e, consequentemente, nunca use as armas espirituais corretas e poderosas que Deus já colocou à sua disposição. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui para soar um alarme, para arrancar essa venda espiritual dos seus olhos e te despertar para a realidade da guerra em que estamos inseridos. Hoje, neste momento divinamente orquestrado, o Senhor nosso Deus, em sua infinita graça, compaixão e amor zeloso pela sua família, deseja descortinar diante de você uma revelação transformadora e libertadora.
Ele anseia por te entregar as chaves da vitória, não apenas uma ou duas, mas 7 verdades bíblicas fundamentais, 7 colunas de poder que Satanás, o nosso adversário declarado, absolutamente teme e detesta. Sim, você leu corretamente. Existem princípios eternos, verdades inabaláveis contidas na palavra sagrada de Deus, que quando são verdadeiramente compreendidas em sua profundidade, quando são declaradas com uma fé ousada e convicta, e quando são vividas consistentemente no dia a dia do seu lar, se transformam em armas espirituais de calibre celestial, tão potentes que o inimigo e todas as suas hostes não conseguem resistir nem suportar. Elas são como escudos divinos forjados no céu, muralhas de fogo celestial que se erguem ao redor da sua casa, da sua mente, do seu casamento, dos seus filhos, capazes de neutralizar cada dardo inflamado do maligno, de anular suas estratégias, de restaurar a harmonia que foi roubada e de blindar seu lar de maneira completa e duradoura contra qualquer ataque futuro. Esta mensagem que Deus te trouxe hoje não é para te encher de medo ou ansiedade. Pelo contrário, é um chamado ao despertamento para a realidade espiritual e, acima de tudo, a capacitação através do conhecimento da verdade que liberta. Deus jamais nos enviaria para uma batalha sem antes nos equipar com as melhores armas, com a armadura completa. E hoje, Ele quer te mostrar em detalhes o arsenal celestial que está disponível para você, para sua casa, para sua vitória. Prepare seu coração, aguce seus ouvidos espirituais, porque o que você está prestes a aprender e receber tem o poder divino de mudar radicalmente e para sempre a atmosfera espiritual do seu lar, expulsando toda a influência das trevas e trazendo de volta a doce, poderosa e inconfundível paz de Cristo, aquela paz que o mundo não pode dar e que excede todo e qualquer entendimento humano. Mas antes de desvendarmos a primeira dessas verdades celestiais, antes de pegarmos a primeira chave que abrirá as portas da bênção e da proteção sobre sua família, quero te convidar a um ato profético, um passo de fé que já começa a mover a mão de Deus em seu favor e a declarar, em alto e bom som, no mundo espiritual, que você não vai mais aceitar a opressão do inimigo sobre seu lar. Pegue agora mesmo seu celular, seu tablet ou seu computador e, com um coração cheio de fé e determinação, escreva nos comentários desta transmissão, com letras que expressem sua convicção: minha família está debaixo da proteção de Deus. Não veja isso como uma simples frase, meu irmão, minha irmã. Entenda que ao fazer essa declaração pública, você está estabelecendo um marco espiritual, um decreto de fé. Você está verbalizando sua confiança no Deus Todo-Poderoso, alinhando sua vontade com a vontade dele e fortalecendo sua própria resolução de lutar pela sua casa. E há um poder multiplicador nisso. Cada comentário, cada testemunho de fé, cada interação positiva aqui, funciona como um sinalizador para as plataformas digitais, fazendo com que esta mensagem vital de esperança e libertação alcance outras famílias, outros pais e mães que estão neste momento clamando por socorro, sofrendo em silêncio, precisando desesperadamente desta mesma luz que você está recebendo agora. E enquanto você digita sua declaração de fé, quero te pedir mais um pequeno gesto que tem um grande impacto. Clique no botão de curtir. Pode parecer algo simples, mas cada like que este vídeo recebe é como um empurrão que o impulsiona para alcançar mais e mais pessoas. É uma forma de dizer ao algoritmo do YouTube: ei, esta mensagem é relevante, esta mensagem é poderosa, esta mensagem pode salvar lares e restaurar famílias. Você pode ser, com um simples clique, um canal de bênção, um elo na corrente, que levará esta palavra de vida a um coração aflito, a um lar que está à beira do colapso e que precisa urgentemente dessa intervenção divina.
E por fim, se você chegou até aqui, se sentiu em seu espírito que esta mensagem é para você, mas ainda não faz parte ativa da nossa comunidade de fé, se ainda não se inscreveu em nosso canal, permita-me te perguntar com todo o respeito e amor: por que continuar adiando? Por que arriscar perder as próximas revelações, as próximas 7 verdades bíblicas que Satanás teme, que podem ser exatamente o que você precisa para virar o jogo na sua vida e na sua família? Não permita que o inimigo te distraia ou te convença de que isso não é importante. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e, crucialmente, ative o sininho em todas as notificações. Ao fazer isso, você garante que não perderá nenhum dos próximos capítulos desta jornada de libertação e fortalecimento. Você estará se conectando a uma fonte contínua de alimento espiritual, de estratégias do céu que te manterão firme e equipado para as batalhas diárias. Lembre-se sempre, a informação espiritual correta, recebida e aplicada no tempo certo, tem o poder de salvar um casamento, de resgatar um filho das garras do inimigo, de proteger e blindar um lar inteiro contra as investidas das trevas. Então, respire fundo mais uma vez. Sinta a presença do Espírito Santo aí onde você está. Se você sentiu em seu coração o chamado urgente de Deus para se levantar como um guardião, uma guardiã da sua família, se a sua alma anseia ardentemente por ver a paz, a harmonia e a segurança divina restauradas em seu lar, então tenha certeza absoluta, você não chegou a este vídeo por acaso. Você está exatamente no lugar certo, e este é o tempo determinado por Deus para o seu livramento e para a blindagem completa da sua casa. Deus tem um plano detalhado de proteção e vitória para você, e Ele vai começar a revelá-lo agora. A primeira verdade bíblica que vamos desvendar juntos é um fundamento sólido, uma coluna de poder inabalável, um princípio espiritual que o inimigo conhece bem e diante do qual ele é forçado a recuar. Você está verdadeiramente pronto para receber as chaves que Deus preparou para reacender a chama da sua fé, para te revestir de força e para te equipar de forma sobrenatural para a maior e mais importante batalha da sua vida, a batalha pela sua família. Então mantenha seus olhos fixos aqui, seu coração aberto e receptivo, e seus ouvidos espirituais atentos, porque a revelação divina vai começar agora mesmo. Meu amado irmão, minha amada irmã, agora que seu coração está preparado e sua fé ativada pela poderosa declaração que você fez, vamos mergulhar na primeira verdade bíblica fundamental que faz o império das trevas tremer e que Satanás luta com todas as suas forças para que você ignore ou minimize: o poder invencível do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, um poder que está disponível hoje para purificar, proteger e selar espiritualmente o seu lar e cada membro da sua família. Quantas vezes você já se sentiu paralisado pela culpa de erros passados, mesmo depois de ter se arrependido? Quantas vezes o inimigo, o acusador dos irmãos, como a Bíblia o chama, sussurrou em sua mente que você não é digno da bênção de Deus, que sua família carrega o peso de maldições hereditárias ou que seu lar está irremediavelmente contaminado por pecados cometidos ali, talvez até mesmo antes de você conhecê-lo? Esses sentimentos de impureza, essa condenação persistente, esse medo de influências malignas, invisíveis, que parecem ter direitos legais sobre sua casa, são algumas das armas mais eficazes que o adversário usa para minar sua paz, roubar sua alegria e impedir que as bênçãos de Deus fluam abundantemente sobre sua família. Ele quer que você viva sob uma nuvem de condenação, acreditando que certas portas espirituais nefastas jamais poderão ser fechadas. Mas hoje Deus te diz:
Essa é uma mentira que vai cair por terra. É crucial que você compreenda de uma vez por todas que o sangue de Jesus não é apenas um símbolo religioso distante, uma história bonita contada em hinos antigos ou um mero conceito teológico para ser debatido em seminários. Não. O sangue de Jesus é uma realidade espiritual dinâmica, uma substância divina carregada de poder celestial, que está tão ativa e eficaz hoje quanto esteve há 2000 anos, quando foi derramado no Calvário. Ele é a resposta definitiva de Deus para o pecado, para a maldição e para toda obra de contaminação espiritual. Quando o inimigo tenta trazer à sua memória seus fracassos, quando ele tenta te convencer de que seu lar está espiritualmente sujo e vulnerável, ele o faz porque sabe que o sangue de Cristo tem o poder absoluto de anular cada uma de suas acusações e de purificar completamente o ambiente da sua casa, tornando-o um lugar onde ele simplesmente não pode mais operar com liberdade. Ele teme o crente que compreende a autoridade e o poder inerentes ao sangue do Cordeiro e que o aplica com fé. A palavra de Deus é explícita e gloriosa ao revelar a magnitude deste poder. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, lemos: Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Entenda a profundidade disso. O sangue de Jesus purifica não apenas nossas ações exteriores, mas nossa própria consciência, o lugar onde o inimigo mais gosta de plantar suas sementes de culpa e condenação. Ele remove as obras mortas, aquelas atitudes e pensamentos que não geram vida, que nos prendem ao passado e nos impedem de servir a Deus com liberdade e alegria. Imagine esse poder purificador, varrendo cada canto da sua casa, limpando a atmosfera espiritual de toda a opressão. E o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, nos assegura: Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado, meu irmão, minha irmã. Não há mancha, não há sujeira espiritual, não há contaminação que o sangue de Jesus não possa limpar. Quando vivemos em obediência e buscamos a luz de Deus, este sangue precioso atua continuamente, mantendo-nos limpos e puros diante do Pai. E mais, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, encontramos uma das mais poderosas declarações de vitória na guerra espiritual. E eles o venceram, Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Veja bem, a primeira arma mencionada para vencer o diabo é o sangue do Cordeiro. O inimigo não tem defesa contra ele. É o nosso trunfo legal no mundo espiritual. Lembre-se também da primeira Páscoa, lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 13, quando Deus instruiu seu povo a aplicar o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas. Ele disse: Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Aquele sangue era um tipo, uma sombra do sangue de Cristo. Se o sangue de um animal tinha tanto poder para proteger fisicamente os lares do anjo da morte, quanto mais poder tem o sangue perfeito e eterno do Filho de Deus para proteger nossos lares de toda a praga espiritual, de toda a incursão demoníaca, de toda a seta inflamada do maligno. Então, como podemos, na prática, trazer esse poder invencível para dentro do nosso lar, para a nossa realidade diária? A aplicação do sangue de Jesus é um ato de fé, uma apropriação consciente do que ele já conquistou por nós. Comece pela confissão dos seus pecados e dos pecados cometidos em sua casa.
A palavra diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. 1 João 1,9. A confissão abre o caminho para que o poder purificador do sangue atue plenamente. Depois, em oração pela fé, aplique verbalmente o sangue de Jesus sobre cada membro da sua família. Clame o sangue de Jesus sobre a mente dos seus filhos, sobre o coração do seu cônjuge, sobre seus próprios pensamentos e emoções. Caminhe pela sua casa e, como os israelitas fizeram, aplique simbolicamente, pela fé e com suas palavras, o sangue de Jesus sobre os umbrais das portas e janelas da sua casa, declarando que ali o inimigo não tem permissão para entrar. Faça isso especialmente em momentos de angústia, quando sentir uma atmosfera pesada, uma presença opressora, ou quando as acusações do inimigo se tornarem intensas. Declare com ousadia: o sangue de Jesus está sobre este lar, sobre minha família, sobre mim. Não é uma fórmula mágica, mas um exercício de fé na obra consumada de Cristo, um reconhecimento da sua vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Use suas palavras para ativar essa proteção divina. Agora mesmo, onde você estiver, quero te guiar em uma declaração de fé poderosa. Repita comigo em voz alta ou em seu coração, mas com toda a convicção da sua alma. Pelo sangue de Jesus, meu lar e minha família estão purificados, protegidos e selados. Nenhuma condenação, nenhuma acusação, nenhum ataque do inimigo prevalecerá aqui. Declaro que toda obra das trevas é cancelada e que a pureza e a proteção de Cristo reinam em minha casa, em nome de Jesus. Sinta o poder dessa verdade inundando seu ser e sua casa. Creia que neste momento o sangue de Jesus está operando, limpando, libertando e fortificando as defesas espirituais do seu lar. Com o seu lar agora purificado e selado pelo sangue do Cordeiro, estamos prontos para avançar. Mas o inimigo não teme apenas a purificação que o sangue traz. Ele teme profundamente a arma que vamos desvendar a seguir. Uma arma que expõe suas mentiras e destrói suas fortalezas. Qual será a próxima verdade bíblica que faz Satanás recuar apavorado? Prepare-se, pois ela está diretamente ligada à sua voz e à sua boca. Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, no capítulo anterior, mergulhamos juntos na verdade poderosa e purificadora do sangue de Jesus. Sentimos como esse sangue precioso tem o poder de limpar nosso lar, nossa família e nossa própria consciência de toda mancha de pecado, de toda acusação do inimigo e de todo o medo de contaminação espiritual. Com a nossa casa espiritualmente limpa e selada pelo sangue do Cordeiro, estamos prontos para pegar em nossas mãos outra arma espiritual fundamental, uma verdade que o diabo simplesmente odeia, porque ela expõe suas mentiras e destrói suas armadilhas antes mesmo que ele possa armá-las completamente. Estou falando da verdade número 2. A palavra de Deus, quando proclamada com fé e convicção, é a sua espada afiada contra todo tipo de escuridão espiritual. Pense um pouco sobre isso. Quantas vezes você já se viu preso em um ciclo de pensamentos negativos sobre sua família, seu casamento ou sobre você mesmo? Aquelas ideias ruins que parecem surgir do nada, dizendo que nada vai dar certo, que você não é capaz, que seus filhos estão se perdendo, que seu casamento não tem mais jeito. Ou talvez aquela confusão mental que te impede de tomar decisões importantes, aquela dúvida constante que te faz questionar até mesmo a bondade de Deus. Muitas vezes, essa falta de direção, essa sensação de estar perdido ou essa passividade diante dos problemas não é apenas coisa da sua cabeça, é o resultado de mentiras que o inimigo muito sutilmente foi plantando em sua mente e no ambiente da sua casa. Ele quer que você acredite nessas mentiras,
que as aceite como verdades, para que você viva desanimado, sem esperança e sem usar o poder que Deus já te deu. Ele se aproveita da nossa falta de conhecimento ou da nossa preguiça de usar a palavra de Deus ativamente. Mas Deus, em sua sabedoria, não nos deixou indefesos. Ele nos deu a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E entenda bem, a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, um manual de regras ou um objeto para ficar aberto no Salmo 91 em cima da estante, pegando poeira. De jeito nenhum. A Bíblia é a palavra viva de Deus. É a respiração de Deus registrada para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12, nos diz algo impressionante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Preste atenção nisso. Viva, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Isso significa que a palavra de Deus tem o poder de entrar onde nada mais entra, de separar o que é da nossa alma, nossas emoções, vontades, do que é do nosso espírito, nossa conexão com Deus. Ela expõe as verdadeiras intenções, os pensamentos escondidos, tanto os nossos quanto os que o inimigo tenta plantar. Ela é como um raio-x espiritual que revela o que está oculto e uma espada que corta fora o que não presta. Em Efésios, capítulo 6, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, a única arma de ataque que ele menciona é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 17. Uma espada serve para atacar, para se defender, para abrir caminho. Assim é a palavra de Deus em nossa boca. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra nos ensina o caminho certo, nos mostra onde erramos, nos corrige e nos prepara para viver uma vida que agrada a Deus e que tem impacto positivo no mundo. E como não lembrar do próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, qual foi a sua arma? 3 vezes ele respondeu às tentações com um poderoso "está escrito". Jesus não discutiu com Satanás, não usou sua força divina de forma espetacular ali. Ele simplesmente usou a palavra escrita e o diabo teve que recuar. Se funcionou para Jesus, pode ter certeza que vai funcionar para você e para sua casa. Mas aqui está o segredo que muitos cristãos ainda não descobriram ou não praticam. Não basta apenas ler a palavra de Deus ou ouvi-la no culto de domingo. É preciso proclamá-la. Declarar em voz alta, com fé, as promessas e os mandamentos de Deus sobre as situações específicas que você está enfrentando em seu lar. Quando o medo vier te assombrar à noite, levante sua voz e declare: está escrito, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Quando a discórdia tentar se instalar entre você e seu cônjuge, parem e declarem juntos. Está escrito, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4, 7. Quando a enfermidade bater à porta da sua casa, declare com fé, está escrito, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. Ensine seus filhos a fazerem o mesmo.
Ajudem-nos a decorar versículos que são como escudos e espadas para eles. Por exemplo, se seu filho está com medo do escuro, ensine-o a declarar: está escrito, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Transforme a palavra de Deus na linguagem oficial da sua casa. Quando os sussurros do inimigo vierem com dúvidas e acusações, responda imediatamente com um está escrito e veja o poder dessa verdade calar a voz do adversário. Comece a usar a Bíblia não como um livro passivo, mas como um arsenal ativo de declarações de vitória. Percorra sua casa declarando versículos de bênção e proteção sobre cada cômodo, sobre cada membro da família. Você pode até escrever versículos em pequenos cartões e colocá-los em lugares visíveis, como lembretes constantes do poder e da verdade de Deus. Crie o hábito de, antes de sair de casa, declarar um versículo de proteção e, ao retornar, um de gratidão. Essa prática constante encherá a sua casa da presença da palavra e fará dela um ambiente espiritualmente carregado com a verdade de Deus, um lugar onde as mentiras do inimigo simplesmente não conseguem criar raízes. Agora, quero que você se prepare para internalizar e declarar esta verdade com toda a autoridade que Deus te deu. Feche os olhos por um instante, se puder, e concentre-se no poder da palavra que habita em você pelo Espírito Santo. Então, declare comigo, com fé e ousadia: a palavra de Deus é a verdade absoluta em meu lar. Com ela em minha boca e em meu coração, eu desfaço toda mentira, anulo toda sentença do inimigo e repreendo toda obra das trevas que tentar se levantar contra minha família. Minha casa, minha vida e meu futuro estão firmados na rocha inabalável que é a palavra do Deus vivo. Sinta essa verdade ecoando em seu espírito. Sinta a força e a segurança que vem de estar armado com a espada do Espírito. A palavra de Deus, proclamada, nos dá conhecimento, clareza e direção, expondo as mentiras do inimigo. Mas existe uma outra verdade poderosa que, quando ativada pela palavra, libera uma autoridade que faz o inimigo tremer de medo e reconhecer sua derrota. Qual será essa verdade que ativa de forma tão impactante o nosso poder espiritual? É o que vamos descobrir no próximo capítulo. Prepare-se para entender a autoridade que você já possui em Cristo. Meu irmão, minha irmã, que bênção é saber que temos o sangue de Jesus para nos purificar e proteger, e a palavra de Deus como uma espada afiada em nossas mãos e em nossa boca. Essas duas verdades por si sós já são um arsenal poderoso contra as investidas do inimigo em nosso lar. No capítulo anterior, vimos como a palavra de Deus, quando proclamada com fé, expõe as mentiras de Satanás e firma nossa casa na verdade. Mas, como mencionei, a palavra nos dá o conhecimento da verdade e nos aponta o caminho. Agora, precisamos entender uma outra verdade fundamental que ativa o nosso poder espiritual, de uma forma que o inimigo simplesmente não suporta e da qual ele foge apavorado. Estou falando da verdade número 3. Você, como filho e filha de Deus, através de Jesus Cristo, recebeu uma autoridade espiritual real e legítima sobre todas as forças do mal. E o inimigo teme profundamente o crente que descobre, assume e exerce essa autoridade. Pense comigo. Quantas vezes, mesmo conhecendo a palavra e orando, você já se sentiu completamente impotente diante de certos problemas em sua casa? Aquele sentimento de que, não importa o que você faça, o mal parece ter a palavra final. Talvez um ciclo de brigas que sempre se repete, uma doença que se arrasta na família sem explicação médica convincente, um vício que escraviza um ente querido, ou simplesmente aquela atmosfera de opressão e medo que te faz sentir como
uma vítima indefesa dentro do seu próprio lar. Esse sentimento de impotência, meu amado, minha amada, é exatamente o que o diabo quer que você sinta. Ele trabalha duro para te convencer de que você é fraco, insignificante e que não tem poder algum para mudar as circunstâncias espirituais ao seu redor. Ele quer que você viva acuado, com medo de confrontar as obras das trevas, aceitando passivamente os ataques dele como se fossem azar ou destino. Mas hoje, em nome de Jesus, essa mentira vai ser despedaçada na sua vida. A Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e prática, está repleta de passagens que confirmam de maneira clara e inquestionável a autoridade que Jesus Cristo nos delegou. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus faz uma declaração espantosa aos seus discípulos, e essa promessa se estende a todos nós que cremos nele. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Preste atenção na força dessas palavras. Jesus não disse que nos daria autoridade sobre algum poder do inimigo, mas sobre todo o poder do inimigo. Serpentes e escorpiões, na linguagem bíblica, frequentemente simbolizam demônios, espíritos malignos e todas as suas manifestações de engano e destruição. Jesus nos deu o direito legal, a capacidade e o poder de pisar sobre eles, de subjugá-los, de neutralizar suas ações. E ele ainda acrescenta: e nada, absolutamente, vos causará dano. Isso é uma garantia divina de proteção para aqueles que andam nessa autoridade. Em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, ao dar a grande comissão, Jesus novamente menciona os sinais que seguiriam aos que crescem, e entre eles está: em meu nome expelirão demônios. Veja bem, em meu nome. A nossa autoridade não vem de nós mesmos, de nossa própria força, santidade ou capacidade intelectual. Ela vem do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. É por causa dele, por causa do que ele fez na cruz, que nós temos essa delegação de poder. E o apóstolo Tiago, em sua carta, capítulo 4, versículo 7, nos dá uma instrução e uma promessa poderosíssima. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A primeira parte é fundamental. Nossa autoridade só funciona quando estamos debaixo da autoridade de Deus, vivendo em obediência à sua palavra. Mas quando essa condição é cumprida, a segunda parte é uma consequência inevitável. Nós resistimos ao diabo, não com medo, não com súplicas a ele, mas com a firmeza da autoridade que Cristo nos deu, e a promessa é que ele fugirá. Ele não tem escolha. Ele precisa obedecer à ordem dada em nome de Jesus por um Filho de Deus que sabe quem é em Cristo. Agora, como trazemos essa verdade da autoridade espiritual para a prática, para o dia a dia do nosso lar, para as batalhas que enfrentamos em nossa família? Em primeiro lugar, você precisa crer nessa verdade com todo o seu coração. Não é apenas um conhecimento intelectual, mas uma convicção profunda de que, em Cristo, você é mais que vencedor e tem poder sobre as trevas. Em segundo lugar, você precisa começar a exercer essa autoridade. Não espere sentir vontade ou coragem. A autoridade não depende dos nossos sentimentos, mas da nossa posição em Cristo. Quando você perceber um espírito de contenda querendo se instalar em sua casa, causando brigas e discussões por motivos fúteis, pare e, em nome de Jesus, comande que esse espírito de confusão e divisão se retire. Você pode dizer algo como: espírito de contenda, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo e te ordeno que saia da minha casa agora. Aqui reina a paz de Deus. Se o medo tentar paralisar seus filhos à noite, ensine-os:
ou faça por eles, se forem pequenos, a declarar: medo, eu não te aceito. Em nome de Jesus, saia daqui. O anjo do Senhor acampa ao meu redor e me guarda. Se uma doença estranha ou uma opressão começar a rondar sua família, use sua autoridade para repreender esse mal em nome de Jesus, sempre buscando, claro, a sabedoria médica, mas nunca negligenciando a batalha espiritual. É muito importante entender a diferença entre usar a autoridade de Cristo e agir com arrogância ou presunção. A verdadeira autoridade espiritual é exercida com humildade, sabendo que o poder não é nosso, mas de Jesus operando através de nós. Ela é exercida com fé na palavra de Deus e com a direção do Espírito Santo. Não se trata de sair por aí procurando demônios debaixo de cada móvel, mas de estar atento e quando o Espírito Santo te mostrar que há uma atuação maligna específica, você usar com firmeza e confiança as armas que Deus te deu. Comece a identificar as áreas em seu lar onde o inimigo parece estar atuando mais livremente e comece a declarar a autoridade de Jesus sobre esses problemas específicos. Faça isso em oração, mas também com declarações audíveis de fé. O mundo espiritual reage à palavra de Deus proclamada com autoridade. Então, neste momento, quero te convidar a tomar posse, talvez pela primeira vez de forma tão consciente, da autoridade que é sua em Cristo Jesus. Prepare seu coração para fazer uma declaração que vai ecoar nos lugares celestiais e colocar o inimigo para correr. Declare comigo, com toda a força da sua fé: em nome de Jesus, eu recebo e assumo a autoridade que ele conquistou por mim na cruz. Eu tenho autoridade sobre toda a força do inimigo que tentar se levantar contra minha vida, minha família e meu lar. Nenhum mal nos tocará, nenhuma arma contra nós prosperará, pois estamos firmados no poder invencível de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Sinta o peso dessa declaração. Você não é mais uma vítima. Você é um soldado de Cristo, revestido de poder do alto. Entender e exercer nossa autoridade individual em Cristo é um passo gigantesco para blindar nosso lar. Mas essa autoridade se torna ainda mais poderosa, criando uma verdadeira fortaleza espiritual quase impenetrável, quando ela é exercida em unidade, especialmente dentro da família. Como podemos multiplicar esse poder através da concordância familiar? É sobre isso que falaremos na próxima verdade bíblica que Satanás teme. Prepare-se para descobrir o poder explosivo da unidade na oração familiar. Que maravilha, querido irmão, querida irmã, termos chegado até aqui juntos, descobrindo as verdades poderosas que Deus nos entregou para a batalha espiritual. Já entendemos a força invencível do sangue de Jesus que nos purifica e protege. Já aprendemos a empunhar a palavra de Deus como nossa espada afiada contra as mentiras do inimigo. E no último capítulo, tomamos posse da autoridade que temos em Cristo Jesus para repreender e vencer toda a obra das trevas. Você não é mais uma vítima indefesa. Você é um filho, uma filha do Rei, revestido de poder e autoridade. Mas, como eu disse ao final da nossa conversa anterior, essa autoridade individual, que já é imensamente poderosa, se multiplica de uma forma extraordinária quando exercida em conjunto, especialmente dentro do núcleo familiar. E é aqui que entra a nossa verdade moral 4, algo que Satanás odeia com todas as suas forças, porque sabe o estrago que causa em seus planos. A oração familiar unida é uma fortaleza espiritual inabalável, contra a qual ele não pode prevalecer. Agora, seja sincero comigo. Como anda a vida de oração em sua família? Muitas vezes, na correria do dia a dia, com trabalho, escola, contas a pagar e tantos outros afazeres, a oração em família acaba ficando de lado, não é mesmo? Talvez cada um ore individualmente no seu cantinho, o que é muito importante.
Mas a prática de se unir como família, pais, filhos, marido e mulher, para buscar a Deus juntos, para apresentar as necessidades do lar em concordância, essa prática tem sido negligenciada em muitos lares cristãos, e o inimigo vibra com isso. Ele sabe que uma família que ora unida, que busca a mesma direção de Deus em concordância, se torna um bloco maciço de poder espiritual, uma verdadeira fortaleza. Por outro lado, o isolamento espiritual dentro da família, a falta de concordância em oração, a ausência de um propósito espiritual comum, tudo isso cria brechas, fissuras na muralha espiritual da casa, por onde o inimigo consegue se infiltrar, com suas setas de discórdia, desânimo e confusão. Ele adora famílias onde cada um reza para o seu lado, porque assim ele pode trabalhar individualmente, semeando divisão e impedindo que o poder da unidade se manifeste. Mas a palavra de Deus nos mostra um caminho diferente, um caminho de poder e vitória através da unidade na oração. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20, nos dá uma promessa impressionante. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. 1. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio 2 deles. Que promessa extraordinária! Jesus não está falando de multidões aqui. Ele está falando de 2 ou 3. Imagine o poder que se manifesta quando um marido e uma esposa concordam em oração sobre a proteção dos filhos. Imagine a força espiritual quando pais e filhos se unem para clamar pelas finanças da casa, pela saúde da família ou pela libertação de algum problema específico. A concordância na oração libera a intervenção direta do Pai Celestial. Onde há unidade de propósito em nome de Jesus, Ele mesmo se faz presente de uma maneira especial. Satanás odeia essa unidade porque ela frustra seus planos de dividir para conquistar. A Bíblia também nos lembra, lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Uma pessoa orando sozinha já tem poder, mas quando 2 se unem, a resistência contra o inimigo é muito maior. E quando a família inteira, pai, mãe, filhos, se une como um cordão de 3, 4, 5 dobras em oração, essa união se torna uma força espiritual extremamente difícil de ser rompida pelas investidas do maligno. Vemos também no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, que antes de receberem o poder do Espírito Santo no Pentecostes, os discípulos perseveravam unânimes em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A unidade e a perseverança na oração precederam um dos maiores derramamentos de poder da história da Igreja. Isso nos mostra que há algo especial, uma dinâmica divina única, que é liberada quando o povo de Deus se une em oração com um só coração e um só propósito. Mas, pastor, talvez você esteja pensando, minha rotina é tão corrida, meus filhos são pequenos ou são adolescentes e não se interessam muito. Como posso colocar isso em prática na minha casa? Meu irmão, minha irmã, não precisamos complicar o que é para ser uma bênção. Comece pequeno, mas comece. Não, precisa ser um culto de 1 hora todos os dias. Que tal separar 10 ou 15 minutos antes de dormir ou logo pela manhã para se reunirem na sala ou ao redor da mesa? Pais, tomem a iniciativa. Chamem os filhos com amor. Vocês podem ler um versículo bíblico juntos, cada um pode fazer um agradecimento e depois apresentar a Deus um pedido específico pela família. Se os filhos forem pequenos, ensine-os a orar com frases curtas, agradecendo pelo dia, pedindo proteção.
Se forem adolescentes, incentive-os a compartilhar seus desafios para que possam orar uns pelos outros. O importante é criar o hábito, a cultura da oração em família. Marido e mulher, que poder maravilhoso é liberado quando vocês se unem em oração. Orem juntos pela sabedoria para educar os filhos, pela proteção do casamento de vocês contra as ciladas do inimigo, pelas finanças do lar, pelos sonhos e projetos da família. Quando um estiver desanimado, o outro levanta em oração. Essa parceria espiritual é um escudo poderosíssimo. E pais, nunca subestimem o poder da oração de vocês sobre a vida dos seus filhos. Cubram seus filhos com orações diárias, profetizando bênçãos, proteção, sabedoria e um futuro brilhante para eles debaixo da graça de Deus. Da mesma forma, filhos, aprendam a orar por seus pais, pedindo a Deus que lhes dê força, saúde e direção. Quando uma família aprende a orar em concordância, cada um se torna um intercessor pelo outro, e a casa se enche da presença e do poder de Deus. Quando um desafio específico surgir, uma enfermidade, um problema financeiro, uma decisão importante a ser tomada, reúnam a família e orem em concordância sobre aquilo, baseados na promessa de Mateus 18:19. Apresentem a situação a Deus e declarem juntos a vitória em nome de Jesus. Essa prática não apenas trará respostas de Deus, mas também fortalecerá os laços familiares e ensinará aos seus filhos, na prática, a dependerem de Deus em todas as circunstâncias. O inimigo detesta lares onde a oração em unidade é uma realidade, porque ele sabe que ali suas estratégias são neutralizadas e o poder de Deus é constantemente invocado e manifesto. Agora eu quero te convidar a selar esta verdade em seu coração e a tomar uma decisão hoje de fazer da sua casa uma casa de oração unida. Prepare-se para declarar isso com fé, sabendo que Deus ouve e se agrada da unidade do seu povo. Declare comigo em voz alta, se possível: meu lar é uma casa de oração. Eu e minha família nos unimos em Cristo para buscar a face de Deus e declarar suas promessas. Em concordância, repreendemos toda a obra do inimigo e afirmamos que as portas do inferno não prevalecerão contra nossa família, pois o Senhor está conosco. Amém. Creia nessa palavra, meu irmão, minha irmã. A oração em unidade é uma arma poderosa que nos conecta com Deus e uns com os outros, fortalecendo os laços familiares e construindo uma muralha espiritual ao redor do nosso lar. Um lar unido em oração é um lar forte, e um lar unido e forte precisa também ser um lugar consagrado, um território onde o inimigo não encontre nada que lhe pertença. Qual é a próxima verdade que Satanás teme relacionada à santidade e à consagração do nosso ambiente familiar? Vamos descobrir isso juntos no próximo capítulo. E você entenderá por que manter um lar espiritualmente limpo é crucial para a sua proteção. Que jornada de descobertas e fortalecimento espiritual estamos trilhando juntos, meus queridos irmãos e irmãs. Já aprendemos sobre o poder purificador e protetor do sangue de Jesus, a força da palavra de Deus proclamada como nossa espada, a autoridade que temos em Cristo para vencer o inimigo, e a fortaleza inabalável que se forma quando uma família se une em oração. Vimos como a oração em unidade nos conecta com Deus e uns com os outros, criando uma muralha poderosa ao redor da nossa casa. Mas para que essa muralha seja verdadeiramente eficaz e para que a presença de Deus permaneça de forma plena e constante em nosso meio, um lar unido e forte precisa também ser um lar consagrado, um lugar separado para Deus. E é aqui que chegamos à nossa verdade número 5. Um princípio que Satanás detesta porque o deixa do lado de fora, sem direito de entrada. A santidade do lar, buscada e vivida pela família,
transforma sua casa em território proibido para as obras do maligno. Agora, quando falamos em santidade, algumas pessoas podem se sentir um pouco desconfortáveis, pensando em perfeição inatingível ou em uma vida cheia de regras chatas e sem alegria. Mas não é nada disso que a Bíblia ensina. Santidade, no seu sentido mais simples e prático para nós hoje, significa separado para Deus. É uma decisão do coração, uma escolha consciente de dedicar sua vida, sua família e seu lar aos propósitos de Deus, buscando viver de uma maneira que o agrade e o honre. E por que isso é tão importante para a proteção da nossa casa? Porque o inimigo, o diabo, é o oposto de Deus. Ele é impuro, é trevas, é confusão. Ele não suporta estar em um ambiente que reflete a luz, a pureza e a ordem de Deus. Um lar onde se busca a santidade se torna espiritualmente tóxico para ele. Um lugar onde ele não consegue se sentir à vontade para operar suas maldades. Muitas vezes, sem perceber, podemos abrir portas dentro de nossa própria casa para influências espirituais negativas. Permitimos que certas coisas entrem e permaneçam, seja através do que assistimos na televisão ou na internet, das músicas que ouvimos, dos objetos que trazemos para dentro, dos livros e revistas que lemos, ou até mesmo das conversas e dos hábitos que cultivamos. Essas coisas podem parecer inofensivas à primeira vista, mas muitas delas carregam consigo uma carga espiritual que não vem de Deus. Elas podem contaminar a atmosfera do lar, entristecer o Espírito Santo e, pior ainda, dar ao inimigo uma espécie de direito legal ou uma brecha para agir, mesmo que estejamos orando e buscando a Deus. É como tentar manter a casa limpa enquanto se deixa uma janela aberta para a poeira e a sujeira da rua entrarem o tempo todo. Não adianta muito esforço na oração se, por outro lado, estamos flertando com o que desagrada a Deus dentro do nosso próprio lar. A palavra de Deus é muito clara sobre a importância da santidade. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo, uma busca diária por viver de acordo com os padrões de Deus. E o apóstolo Pedro nos exorta em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chama para sermos diferentes do mundo, para refletirmos o seu caráter. E essa busca pela santidade deve começar dentro da nossa própria casa, que é o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro campo de batalha e o nosso principal refúgio. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 25 e 26, Deus deu uma ordem muito séria ao povo de Israel sobre os ídolos e objetos das nações pagãs que eles iriam conquistar. Ele disse: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que houver nelas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque é anátema. Anátema significa algo amaldiçoado, separado para a destruição. Deus estava ensinando ao seu povo que trazer para dentro de casa objetos ou práticas ligadas à idolatria e ao pecado era como trazer uma maldição para dentro do lar, abrindo portas para a derrota. Hoje, os ídolos podem ser diferentes. Podem ser o materialismo exagerado, a busca incessante por prazeres ilícitos, a pornografia, o ocultismo disfarçado de entretenimento, a fofoca, a mentira.
Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração, ou que claramente vai contra os seus mandamentos, pode se tornar uma abominação em nossa casa, uma porta aberta para o inimigo. Então, como podemos, na prática, buscar essa santidade e transformar nosso lar em território proibido ao mal? O primeiro passo é uma autoanálise sincera e a busca pela direção do Espírito Santo. Ore e peça a Deus: Senhor, mostra-me se há algo em minha casa, em meus hábitos, no que eu consumo, que não te agrada, que está entristecendo o teu espírito e abrindo brechas para o inimigo. Dá-me coragem e discernimento para remover tudo o que for preciso. Depois, com a ajuda de Deus, comece a fazer uma limpeza espiritual no seu lar. Verifique os programas de TV, os filmes, os sites, os jogos que seus filhos e você mesmo estão consumindo. Eles edificam? Eles promovem valores cristãos ou valores contrários à palavra de Deus? Analise as músicas que tocam em sua casa. As letras glorificam a Deus ou exaltam o pecado, a violência, a sensualidade desregrada? Olhe para os objetos de decoração, os livros, as revistas. Há algo ali ligado ao ocultismo, à superstição, a falsas religiões, à idolatria, mesmo que disfarçada de arte ou cultura. Às vezes, um presente que recebemos, um objeto trazido de uma viagem, pode ter uma ligação espiritual que não conhecemos, mas que afeta o ambiente da nossa casa. Peça discernimento ao Espírito Santo. Se algo te causar desconforto espiritual, ore a respeito e, se sentir a direção de Deus, livre-se daquilo. Não tenha medo de remover da sua casa aquilo que pode estar servindo de ponte para o inimigo. Lembre-se, sua lealdade é a Deus, não a objetos ou tradições que podem ser prejudiciais. Além disso, é fundamental consagrar seu lar e tudo o que você possui ao Senhor. Declare verbalmente que sua casa, seus bens, sua família pertencem a Ele e são dedicados aos seus propósitos. O impacto de escolhas conscientes pela santidade no ambiente espiritual do seu lar será tremendo. A paz de Deus começará a reinar de uma forma mais palpável e a presença do Espírito Santo se tornará mais evidente. Chegou o momento de você declarar, com fé e decisão, que o seu lar será um lugar de santidade, um lugar onde Deus tem prazer em habitar. Prepare o seu coração e proclame comigo, com toda a sua convicção: este lar é santo e consagrado ao Senhor. Eu e minha família renunciamos a toda forma de contaminação e a toda influência que não vem de ti, ó Deus. Declaramos que aqui só habita o que é puro, o que é justo, o que é verdadeiro e o que é agradável ao Senhor. Que a tua santidade, Senhor, seja a marca da nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Sinta a atmosfera da sua casa sendo limpa e separada para Deus enquanto você faz essa declaração. Um lar santo, separado para Deus, é um lugar onde a sua presença é bem-vinda e onde o inimigo se sente extremamente desconfortável. É um lugar onde a luz de Cristo brilha intensamente. E, meus amados, um lar santo, onde a presença de Deus é cultivada, é também um lugar onde o perdão precisa fluir livremente, pois somos todos falhos e necessitamos da graça de Deus e da graça uns dos outros. Como o perdão se torna uma arma poderosa que desarma as ciladas do adversário e mantém a santidade do nosso lar. Essa é a próxima verdade impactante que vamos explorar juntos. Prepare seu coração para ser ministrado de forma profunda. Meus queridos, que jornada de fortalecimento estamos fazendo? Já vimos como o sangue de Jesus nos purifica, como a palavra de Deus é nossa espada, como temos autoridade em Cristo, como a oração unida em família constrói uma fortaleza e como a busca pela santidade transforma nosso lar em território proibido ao inimigo. Um lar separado para Deus, onde sua luz brilha, é um lugar onde o inimigo se sente terrivelmente desconfortável.
Mas mesmo com todas essas armas e verdades poderosas em ação, existe uma área do nosso coração e dos nossos relacionamentos familiares que, se não estiver alinhada com a vontade de Deus, pode se tornar uma perigosa porta de entrada, uma brecha na muralha que tanto temos nos esforçado para construir. Estou falando de algo que o inimigo usa com maestria para semear contenda, amargura e opressão dentro dos lares: a falta de perdão. E é por isso que a nossa verdade número 6, um princípio vital que Satanás simplesmente odeia porque frustra seus planos de divisão, é: o perdão genuíno, tanto o que damos quanto o que recebemos, é uma arma espiritual poderosíssima que desarma as ciladas do adversário, cura feridas profundas e fecha acessos legais que o inimigo usava para atormentar sua família. Pense com sinceridade sobre a sua casa, sobre os relacionamentos entre os membros da sua família. Existem mágoas antigas guardadas a 7 chaves no coração de alguém? Palavras duras que foram ditas em um momento de raiva e que nunca foram verdadeiramente perdoadas. Traições, decepções, promessas quebradas que criaram raízes de amargura, transformando o amor em ressentimento, a alegria em tristeza, a paz em uma tensão constante. O inimigo é um especialista em usar essas feridas abertas, esses elos quebrados na corrente do perdão, para manter as famílias presas em ciclos de dor e acusação. Ele sabe que um coração que não perdoa se torna um terreno fértil para a amargura. E a amargura, como diz a Bíblia, contamina a muitos. Hebreus 12:15. Ele se alimenta do ressentimento, da raiva contida, do desejo de vingança, porque tudo isso gera uma atmosfera espiritual negativa que entristece o Espírito Santo e abre espaço para sua atuação maligna. Ele quer que você acredite que perdoar é um sinal de fraqueza, que é deixar barato o mal que te fizeram, ou que certas coisas são simplesmente imperdoáveis. Mas essa é mais uma de suas mentiras ardilosas. A Palavra de Deus, nosso manual de vida e fé, nos ensina de forma muito clara e direta sobre a importância crucial do perdão. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, depois de nos ensinar a oração do Pai Nosso, onde pedimos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele faz uma afirmação que deveria nos fazer parar e refletir profundamente. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que palavras fortes e diretas! O nosso perdão da parte de Deus está condicionado à nossa disposição de perdoar aqueles que nos ofenderam. Isso não é uma tentativa de Deus de dificultar as coisas para nós, mas sim uma revelação do quanto a falta de perdão é tóxica para a nossa alma e para a nossa comunhão com Ele. Quando nos recusamos a perdoar, estamos, na verdade, nos acorrentando à pessoa que nos feriu e à ofensa que sofremos, permitindo que o veneno da amargura continue agindo em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, versículos 31 e 32, nos dá uma instrução muito prática. Toda a amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja bem, ele lista uma série de lixos emocionais que precisam ser jogados fora da nossa vida e, consequentemente, da nossa casa. E qual é o antídoto? A benignidade, a misericórdia e, fundamentalmente, o perdão mútuo, tendo como modelo o perdão que recebemos de Deus através de Cristo. E em Colossenses capítulo 3, versículo 13, ele reforça:
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Não é uma sugestão, é uma ordem baseada no exemplo supremo de Cristo. Mas é tão difícil perdoar certas coisas, você pode estar pensando. E você tem razão, às vezes é extremamente doloroso e parece impossível. O perdão não é um sentimento que aparece do nada. É uma decisão da nossa vontade, capacitada pela graça de Deus. Perdoar não significa esquecer a ofensa, nem concordar com o que foi feito, muito menos continuar permitindo que a pessoa te machuque. Perdoar é liberar o ofensor da sua dívida emocional para com você, é entregar essa pessoa e essa situação nas mãos de Deus, que é o justo juiz, e decidir não mais carregar o peso daquela mágoa. É como abrir as mãos e soltar uma pedra pesada que você vinha carregando. Quem é o maior beneficiado quando você solta a pedra? Você mesmo. Você se livra do peso. E no mundo espiritual, quando você perdoa, você arranca das mãos do inimigo uma arma que ele estava usando contra você e sua família. Você fecha uma porta pela qual ele entrava para semear contenda, doença emocional e opressão. Como praticar o perdão no dia a dia da sua família, especialmente quando as feridas são profundas? Primeiro, reconheça a dor, não a minimize. Apresente essa dor a Deus em oração. Peça a Ele força e graça para perdoar. Depois, tome a decisão de perdoar, mesmo que seus sentimentos ainda não acompanhem. Você pode dizer em oração: Pai, em nome de Jesus, eu escolho perdoar, nome da pessoa, pela ofensa específica. Eu libero essa pessoa da minha amargura e entrego essa situação em tuas mãos. Cura meu coração, Senhor, e me ajuda a não mais viver preso a essa dor. Repita essa decisão quantas vezes for necessário, até que a paz de Deus comece a inundar seu coração. Se você foi o ofensor, mesmo que sem intenção, peça perdão. A humildade de pedir perdão desarma o orgulho e abre caminho para a reconciliação. Ensine seus filhos sobre a importância de pedir perdão e de perdoar. Crie em sua casa um ambiente onde o perdão seja praticado e valorizado, não um lugar onde as mágoas são colecionadas. Lembre-se, o perdão é um processo, e Deus está conosco em cada passo, nos dando a força e a cura que precisamos. Quando perdoamos, quebramos cadeias espirituais, liberamos cura para nossa alma e para nossos relacionamentos, e restauramos a atmosfera de paz em nosso lar. Agora, prepare o seu espírito para fazer uma declaração que pode começar hoje mesmo a liberar um fluxo de cura e libertação em sua vida e em sua família. Declare comigo, com um coração aberto e disposto diante de Deus: em nome de Jesus, eu escolho o caminho do perdão, assim como Cristo me perdoou. Eu libero toda pessoa que me feriu e peço a Deus que cure todas as minhas feridas, toda raiz de amargura, todo ressentimento e toda falta de perdão são arrancados do meu coração e do meu lar neste momento. Aqui reina a paz que vem do perdão e da graça de Deus. Que alívio, que leveza essa decisão pode trazer. Um lar onde o perdão é praticado, onde as feridas são tratadas com o bálsamo do amor de Cristo. É um lar santo, um lugar onde a presença de Deus se manifesta com liberdade. E um lar perdoado e santo é naturalmente um lugar de adoração, um lugar onde a alegria do Senhor pode fluir sem impedimentos. Mas como a adoração contínua se torna a própria atmosfera celestial que expulsa definitivamente as trevas da nossa casa, essa é a última e gloriosa verdade que vamos descobrir juntos no próximo capítulo, selando nossa jornada de blindagem espiritual. Prepare-se para elevar o nível da sua guerra espiritual. Meus amados irmãos e irmãs, que trajetória abençoada temos percorrido juntos, desvendando as verdades que Deus nos confiou para proteger nossos lares e famílias. Blindamos nossa casa com o sangue purificador de Jesus. Empunhamos a palavra
De Deus, como nossa espada cortante, tomamos posse da autoridade que temos em Cristo, construímos uma fortaleza com a oração familiar unida, separamos nosso lar para Deus através da busca pela santidade e desarmamos as ciladas do inimigo com o poder libertador do perdão. Um lar onde o perdão flui e a santidade é cultivada. É um lar onde a presença de Deus encontra prazer em repousar. E quando a presença de Deus se estabelece, algo ainda mais glorioso acontece. A adoração brota naturalmente. Chegamos agora à nossa verdade versículo 7, o ápice da nossa jornada de blindagem espiritual, a chave de ouro que não apenas sela todas as outras verdades, mas transforma a sua casa num pedacinho do céu na terra. A adoração contínua e sincera a Deus cria uma atmosfera celestial em seu lar que expulsa, de uma vez por todas, toda e qualquer manifestação das trevas. Pense bem. Mesmo depois de aplicar todas as verdades anteriores, você já se sentiu, em alguns momentos, como se uma sombra de tristeza, um peso de opressão ou uma falta de alegria inexplicável tentasse novamente se infiltrar em sua casa? O inimigo é persistente e ele odeia perder território. Ele tentará de todas as formas apagar a luz e a alegria que a presença de Deus traz. Muitas famílias lutam contra essa atmosfera espiritual pesada que parece sugar a energia, a esperança e a vitalidade. E é justamente para combater isso, para manter o ambiente do seu lar constantemente carregado com a glória de Deus, que a adoração entra como uma arma espiritual definitiva e um estilo de vida transformador. Satanás simplesmente não suporta um ambiente de verdadeira adoração a Deus. Ele foge. A adoração, meus queridos, vai muito além de simplesmente cantar músicas na igreja no domingo ou ouvir um louvor no carro. Essas coisas são boas e importantes, mas a adoração que Deus busca, a adoração que transforma ambientes e derrota o inimigo, é uma postura do coração, um estilo de vida que reconhece a grandeza, a santidade, o poder e o amor de Deus em todas as circunstâncias. É um derramar de gratidão, de louvor, de exaltação que brota de um coração que o ama acima de todas as coisas. E quando essa adoração genuína enche a sua casa, ela cria uma atmosfera espiritual tão saturada da presença de Deus que as trevas são obrigadas a recuar. A Bíblia nos diz no Salmo 22, versículo 3, que Deus habita entre os louvores do seu povo. Imagine isso. Quando você e sua família louvam e adoram a Deus em seu lar, vocês estão literalmente construindo um trono para Ele, convidando sua presença manifesta para se estabelecer ali, no meio de vocês. E onde Deus habita, o inimigo não pode permanecer. Lembre-se da história do rei Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20. Diante de um exército inimigo imenso e assustador, qual foi a estratégia de guerra que Deus lhe deu? Ele colocou os cantores e os levitas na frente do exército para louvarem a beleza da santidade de Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o que aconteceu? O versículo 22 nos conta o resultado. Espantoso. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. A adoração deles liberou o poder de Deus para confundir e derrotar os inimigos antes mesmo que uma única espada precisasse ser levantada em batalha. Assim também acontece em nossos lares. Quando começamos a adorar, Deus começa a lutar as nossas batalhas espirituais, e o inimigo que tentava oprimir nossa família é desbaratado. Outro exemplo poderoso está em Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Paulo e Silas estavam presos, açoitados em cadeias, na parte mais escura de uma prisão. Humanamente falando, era uma situação de derrota e desespero.
Mas o que eles fizeram? Começaram a orar e a cantar hinos a Deus. E a Bíblia diz que, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A adoração deles, em meio à tribulação, não apenas mudou a atmosfera da prisão, mas literalmente quebrou as cadeias e abriu as portas. Quantas prisões emocionais, espirituais ou relacionais existem em nossos lares que podem ser quebradas hoje através da adoração sincera? Quantas portas de bênção podem ser abertas quando decidimos louvar a Deus, independentemente das circunstâncias? Mas como posso cultivar essa atmosfera de adoração contínua em minha casa, especialmente com a correria do dia a dia? Você pode me perguntar. Não se trata de transformar sua casa num culto de 24 horas por dia, mas de incorporar a adoração como um elemento natural e constante na vida da sua família. Comece escolhendo músicas que exaltem a Deus, que falem da sua palavra e deixe-as tocando em sua casa durante o dia. Em vez de encher o ambiente com notícias ruins ou com músicas cujas letras não edificam, sature sua casa com louvores que elevam o espírito e convidam à presença de Deus. Cante junto com seus filhos, mesmo que você ache que não tem uma bela voz. Deus não está interessado na afinação perfeita, mas na sinceridade do seu coração. Estabeleça momentos de gratidão em família, ao redor da mesa, antes das refeições ou antes de dormir. Incentive cada membro da família a agradecer a Deus por algo específico. A gratidão é uma forma poderosa de adoração. Ensine seus filhos a adorarem a Deus com suas palavras, com suas atitudes, com seus talentos. Transforme as tarefas domésticas, os momentos de lazer, as conversas em família, em oportunidades, para reconhecer a bondade de Deus e expressar louvor a Ele. Quando surgirem os problemas e as dificuldades, porque eles virão, em vez de se desesperar ou murmurar, levante um louvor a Deus, declare sua soberania e sua fidelidade, mesmo que seus sentimentos digam o contrário. Isso é adoração em fé, e é esse tipo de adoração que move montanhas e confunde o inimigo. A adoração não é apenas para os momentos bons, ela é uma arma poderosa justamente para os momentos de luta, pois ela eleva nosso foco do problema para o Deus que é maior que todos os problemas. Um lar onde a adoração é um estilo de vida, é um lar onde a alegria do Senhor transborda, onde a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os corações e as mentes, e onde o Espírito Santo tem total liberdade para operar, para curar, para restaurar e para guiar. O inimigo odeia esse ambiente, porque a luz da glória de Deus, que emana de um lar adorador, simplesmente o cega e o expulsa. Ele não encontra espaço para suas trevas, para sua tristeza, para sua opressão. Então, neste momento sagrado, vamos juntos selar esta sétima e última verdade em nossos corações, tomando a decisão de transformar nossos lares em verdadeiros santuários de adoração ao Deus Altíssimo. Respire fundo. Sinta a doce presença do Espírito Santo te envolvendo e declare comigo com toda a alegria e convicção que Ele colocar em seu coração. Meu lar é um santuário de adoração ao Deus vivo. A presença gloriosa de Deus enche em cada cômodo desta casa, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, alegria e paz. As trevas não podem permanecer aqui, pois meu lar resplandece com o louvor e a adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Aleluia. Sinta a atmosfera ao seu redor mudando enquanto você declara essa verdade. Com estas 7 verdades bíblicas poderosas, o sangue de Jesus, a palavra proclamada, sua autoridade em Cristo, a oração familiar unida, a santidade do lar,
o perdão libertador e a adoração contínua, você está agora plenamente equipado para blindar sua família e transformar sua casa numa fortaleza inabalável do poder de Deus. Mas como podemos garantir que essas verdades se tornem um estilo de vida constante, um legado de fé para nossos filhos e para as próximas gerações? Como integrar tudo isso no nosso dia a dia e manter a vigilância espiritual? É sobre isso que vamos conversar em nosso próximo capítulo, onde aprenderemos a edificar um verdadeiro legado de fé, vivendo essas verdades de forma prática e perseverante. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que jornada de revelação e poder temos compartilhado até este momento. Desvendamos juntos 7 verdades bíblicas fundamentais que Satanás teme, 7 armas espirituais poderosas que Deus nos entregou para blindar nossos lares e proteger nossas famílias. O sangue invencível de Jesus, a palavra de Deus proclamada como nossa espada, a autoridade que temos em Cristo sobre todo o mal, a oração familiar unida como nossa fortaleza, a santidade do lar como território proibido ao inimigo, o perdão que desarma as ciladas do adversário e a adoração contínua que transforma nossa casa numa atmosfera celestial. Que arsenal glorioso o Senhor colocou em nossas mãos. Agora, você não é mais alguém que apenas observa a batalha espiritual de longe. Você é um soldado equipado, um guardião alerta, pronto para defender o seu lar e a sua família com as estratégias do céu. Mas, como podemos garantir que todo esse conhecimento, toda essa revelação, não se perca na correria dos próximos dias? Como podemos fazer com que essas 7 verdades se tornem não apenas um aprendizado momentâneo, mas um estilo de vida constante, um verdadeiro legado de fé que passaremos para nossos filhos e para as gerações futuras? Como integrar tudo isso em nosso dia a dia, mantendo a vigilância espiritual e a chama do primeiro amor acesa em nossos corações e em nossos lares? É exatamente sobre isso que vamos conversar agora, pois de nada adianta conhecer as armas, se não as usarmos com constância e sabedoria. A primeira coisa que precisamos entender é que essas 7 verdades bíblicas não são conceitos isolados, que funcionam sozinhos. Pelo contrário, elas se interligam, se complementam e se reforçam mutuamente, criando uma defesa espiritual completa e um estilo de vida verdadeiramente cristão. Pense nisso. O sangue de Jesus nos purifica e nos dá acesso à presença de Deus, onde podemos então proclamar sua palavra com ousadia. A palavra proclamada nos revela nossa autoridade em Cristo e nos direciona em oração. A oração familiar unida fortalece os laços e nos capacita a buscar a santidade do lar. Um lar santo é um ambiente propício para que o perdão flua livremente, pois reconhecemos nossa dependência da graça de Deus. E um lar onde o perdão e a santidade reinam se torna naturalmente um lugar de adoração contínua, onde a presença de Deus é a maior alegria e a mais poderosa proteção. Viu como tudo está conectado? É como uma corrente de poder, cada elo fortalecendo o outro, tornando a defesa do seu lar cada vez mais sólida e impenetrável. O inimigo pode tentar atacar um ponto, mas encontrará uma muralha multifacetada, guardada por diversas armas espirituais, operando em harmonia. Mas para que essa harmonia e essa proteção sejam uma realidade constante, é fundamental a constância e a vigilância. Não podemos aplicar essas verdades apenas quando sentimos uma crise espiritual ou quando o caldo entorna em nossa casa. A batalha espiritual é diária, meus irmãos, e as armas precisam estar sempre em punho. A palavra de Deus precisa ser o nosso pão de cada dia, não uma refeição esporádica.
A oração precisa ser como a nossa respiração, constante e vital. A decisão de perdoar, de buscar a santidade, de adorar, precisa ser renovada a cada manhã. O inimigo, como vimos, não tira férias. Ele está sempre procurando uma brecha, um descuido, um momento de fraqueza para tentar se infiltrar. Por isso, a vigilância é crucial. Devemos estar atentos ao ambiente espiritual da nossa casa, aos nossos próprios pensamentos e atitudes e às influências que tentam entrar. Não podemos baixar a guarda, achando que uma oração forte no domingo é suficiente para a semana inteira. A vida com Deus é um relacionamento diário e a proteção do nosso lar é uma responsabilidade que exercemos continuamente com a graça e o poder que Ele nos dá. Sabemos, no entanto, que viver essas verdades no dia a dia não é um caminho sem desafios. O desânimo pode bater à porta, especialmente quando não vemos resultados imediatos ou quando parece que estamos lutando sozinhos. A rotina cansativa do trabalho, dos estudos, dos cuidados com a casa e com os filhos pode tentar apagar o nosso fervor espiritual e nos levar a negligenciar essas práticas tão importantes. E, às vezes, podemos encontrar resistência dentro da nossa própria família. Talvez o cônjuge não compartilhe da mesma fé ou do mesmo entusiasmo, ou os filhos adolescentes achem tudo isso careta ou exagerado. Como perseverar diante desses obstáculos? Primeiro, lembre-se de que sua força não vem de você mesmo, mas do Senhor. Busque nele a renovação diária das suas forças e da sua fé. Segundo, seja consistente, mesmo que com pequenos passos. É melhor 10 minutos de oração em família todos os dias do que 1 hora uma vez por mês. Terceiro, seja exemplo. Sua vida de fé, sua perseverança, seu amor, falarão mais alto do que muitas palavras. Quarto, não desista de interceder por aqueles em sua família que ainda não despertaram para essas verdades. Sua oração tem poder para alcançar o coração deles. E quinto, encontre apoio em uma comunidade de fé, em irmãos e irmãs que possam te encorajar e orar com você. Você não está sozinho nessa jornada. E aqui chegamos a um ponto belíssimo e fundamental. Ao vivermos essas 7 verdades bíblicas em nosso lar, não estamos apenas garantindo nossa proteção e bem-estar no presente. Estamos construindo um legado espiritual para as próximas gerações. Seus filhos, seus netos, estarão observando e aprendendo não tanto com o que você fala, mas com o que você vive. Quando eles veem você buscando a Deus em oração, lendo a Bíblia com reverência, perdoando rapidamente, vivendo em santidade, adorando com alegria, eles estão aprendendo, na prática, como se relacionar com Deus e como vencer as batalhas da vida. Um lar onde essas verdades são praticadas se torna um referencial de fé, um porto seguro, um lugar onde a presença de Deus é tão real que molda o caráter e o destino de cada membro da família. Que herança maravilhosa podemos deixar para eles! Uma herança de fé, de poder, de intimidade com Deus, que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Esse é o verdadeiro tesouro que vai perdurar por toda a eternidade. Pense no impacto disso. Lares transformados hoje, gerando futuras famílias que também servirão ao Senhor, multiplicando as bênçãos e a luz de Deus por onde passarem. Por isso, meu amado, minha amada, o chamado de Deus para você hoje é para um compromisso diário, uma decisão renovada a cada amanhecer, de viver essas verdades e de ensiná-las diligentemente à sua família. Não como um fardo pesado, mas como um privilégio, como a chave para uma vida abundante e protegida em Cristo. Não se contente em apenas ter ouvido sobre essas verdades. Decida viver essas verdades. Faça delas o alicerce da sua casa, a bússola para suas decisões, a fonte da sua força e da sua alegria. Que o sangue de Jesus seja sua cobertura constante.
Que a palavra de Deus seja a luz para seus caminhos e a espada em suas mãos. Que a autoridade em Cristo seja sua postura diante do inimigo. Que a oração em família seja o elo que os une a Deus e uns aos outros. Que a santidade seja a beleza do seu lar. Que o perdão seja o óleo que cura as feridas. E que a adoração seja a canção contínua dos seus corações e da sua casa. Esta é a vida que Deus planejou para você e sua família. Uma vida de vitória, de paz, de propósito e de poder espiritual. Não é uma utopia, mas uma realidade, acessível a todos que se dispõem a crer e a obedecer. A jornada pode ter seus desafios, mas a recompensa é incomparavelmente maior. E a cada passo, a cada pequena vitória, a cada vez que você escolhe aplicar uma dessas verdades, você está não apenas fortalecendo o seu lar, mas também glorificando o nome do Senhor Jesus. E Ele, que é fiel, estará com você em cada momento, capacitando, guiando e celebrando cada avanço. Agora, com essa compreensão de como integrar essas verdades em um estilo de vida e construir um legado duradouro, estamos chegando ao final da nossa jornada de revelação. Mas antes de concluirmos, precisamos selar tudo isso em nosso coração e tomar uma decisão final que determinará o futuro espiritual do nosso lar. Prepare-se para o nosso último capítulo, onde faremos uma recapitulação poderosa e assumimos definitivamente o nosso posto como guardiões do lar que Deus nos confiou. Chegamos ao final desta jornada transformadora, meu querido irmão, minha amada irmã. Que privilégio foi caminhar com você, passo a passo, desvendando as 7 verdades bíblicas fundamentais que o nosso adversário, Satanás, teme com todas as suas forças. Verdades que, quando vividas e proclamadas, têm o poder de transformar completamente a realidade espiritual do seu lar, convertendo-o de um possível campo de batalha em uma verdadeira fortaleza de paz, poder e presença de Deus. Hoje, você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Hoje, você está armado com conhecimento divino, revestido de autoridade celestial e capacitado pelo Espírito Santo para fazer do seu lar um lugar impenetrável para as obras das trevas. E isso não é pouca coisa. Isso é a promessa de Deus, se cumprindo em sua vida e na vida da sua família. Vamos relembrar rapidamente, mas com o coração ardendo, as 7 colunas de poder que Deus nos revelou. As 7 verdades que são o alicerce de um lar vitorioso. Primeiro, mergulhamos no poder invencível do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos protege de toda acusação e sela nosso lar contra o destruidor. Que segurança incomparável! Depois, aprendemos a empunhar a palavra de Deus proclamada como nossa espada afiada, expondo as mentiras do inimigo e firmando nossa casa sobre a rocha da verdade divina. Que clareza e direção! Em seguida, tomamos posse da nossa autoridade em Cristo Jesus, compreendendo que não somos vítimas, mas filhos do Rei com poder delegado para repreender e vencer toda a força do mal. Que empoderamento! Avançamos para descobrir a força da oração familiar unida, uma fortaleza inabalável que se ergue quando corações concordam diante do trono de Deus, liberando seu poder de forma exponencial. Que unidade e poder! Então, fomos desafiados a buscar a santidade do lar, transformando nossa casa em território proibido ao maligno, um lugar separado e consagrado, onde Deus tem prazer em habitar. Que consagração e pureza! Logo após, desvendamos o segredo do perdão que desarma as ciladas do adversário, quebrando cadeias de amargura, curando feridas e fechando todas as portas que o inimigo usava para semear discórdia. Que liberdade e cura!
E, finalmente, celebramos a adoração contínua como a atmosfera celestial que expulsa as trevas, enchendo nosso lar com a presença manifesta de Deus, onde a alegria, a paz e a vitória são constantes. Que glória e deleite! Cada uma dessas verdades é uma arma poderosa, um escudo protetor, uma chave que abre os tesouros do céu para a sua família. E como vimos no capítulo anterior, elas não são para serem usadas isoladamente, mas integradas em um estilo de vida de fé, vigilância e constância, construindo um legado que abençoará não apenas sua geração, mas as futuras. Agora, meu irmão, minha irmã, a revelação foi entregue, as armas foram apresentadas. A grande questão que paira no ar é: o que você fará com tudo isso? Permitirá que essa semente poderosa caia em terra seca e seja esquecida na correria da próxima semana? Ou você a regará com fé, com oração, com ação e verá ela florescer em um jardim de bênçãos no seu lar? Hoje Deus te chama a assumir definitivamente o seu posto, a sua responsabilidade como sacerdote ou sacerdotisa do seu lar. Não importa o seu passado, não importam as falhas, não importa o quão difícil a situação pareça ser. Com Cristo ao seu lado e estas verdades em seu coração e em sua boca, você tem tudo o que precisa para transformar a história da sua família. Levante-se em fé. Decida hoje que seu lar não será mais um lugar de medo, de contenda, de opressão, mas sim um farol da glória de Deus, um centro de treinamento para guerreiros de Cristo, um oásis de paz e amor em meio a um mundo cada vez mais caótico e escuro. A decisão é sua e o poder para executar essa decisão vem do alto. Não espere sentir vontade, não espere as circunstâncias perfeitas. Comece hoje, comece agora, com os recursos que você tem e veja Deus fazer o impossível acontecer. E para selarmos este tempo precioso e esta decisão em nossos corações, quero te convidar a fazer 3 coisas muito importantes, 3 ações que vão não apenas solidificar o que você aprendeu, mas também espalhar esta luz para outros que tanto precisam. Primeiro, vá agora mesmo aos comentários e declare com toda a convicção da sua alma, para que o mundo espiritual ouça e o céu confirme. As 7 verdades de Deus são o alicerce do meu lar vitorioso. Faça desta frase o seu lema, a sua bandeira, a sua confissão diária de fé sobre a sua casa. Segundo, pense em pelo menos 3 famílias, 3 amigos, 3 pessoas que você conhece e que estão enfrentando lutas em seus lares, que precisam desesperadamente desta mensagem de esperança e poder. Compartilhe este vídeo com elas agora. Não guarde essa bênção só para você. Seja um canal de Deus na vida de outros. Ao abençoar, você também será abençoado. Terceiro, se por algum motivo você acompanhou toda esta jornada até aqui, mas ainda não se inscreveu em nosso canal, eu te faço um último e amoroso convite. Inscreva-se e ative o sininho. Faça parte deste exército de Deus que está se levantando para proclamar as verdades do reino e para equipar os santos para a batalha. Não perca as próximas armas espirituais, as próximas estratégias divinas que o Senhor nos confiou para compartilhar com você. Agora, como um ato final de fé e consagração, quero te convidar a fechar seus olhos, se possível, aí onde você está, e receber esta oração, esta proclamação de bênção sobre sua vida, sua família e seu lar. Levante suas mãos, se sentir o toque do Espírito, ou simplesmente abra seu coração para receber. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos por estas 7 verdades bíblicas, reveladas armas poderosas que o inimigo teme e que nos garantem a vitória. Senhor, eu apresento diante de Ti cada irmão, cada irmã, cada família representada aqui.
Eu declaro, pela autoridade do nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro está sobre cada lar, purificando, protegendo e selando contra toda obra do mal. Declaro que a tua palavra será a espada afiada na boca de cada um, desfazendo mentiras e estabelecendo a tua verdade. Ativo agora sobre cada um a autoridade em Cristo para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Que cada família aqui se levante como uma fortaleza de oração unida, onde a concordância libera teu poder exponencial. Declaro que cada lar aqui será um território de santidade, separado para ti, onde o maligno não encontra lugar. Que o perdão flua abundantemente, curando todas as feridas e desarmando todas as ciladas do adversário. E que a tua doce e poderosa presença, através da adoração contínua, encha cada casa, transformando-as em santuários da tua glória, onde a paz, a alegria, o amor e a tua bênção transbordem sem medida. Que toda opressão, toda tristeza, toda contenda, toda enfermidade espiritual, emocional e física seja repreendida e quebrada agora, em nome de Jesus. Cobre cada família com teus anjos protetores, guia cada passo, supre cada necessidade e faz de cada lar aqui um testemunho vivo do teu poder e da tua fidelidade. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Receba essa bênção em fé, meu querido irmão, minha querida irmã. A jornada de aprendizado aqui pode ter chegado ao fim, mas a sua jornada de viver essas verdades e de ver a transformação em seu lar está apenas começando. Não desanime, não retroceda. Segure firme nas promessas de Deus, use as armas que Ele te deu e viva cada dia na certeza da vitória que já foi conquistada por você na cruz do Calvário. Seu lar pode e será uma fortaleza de paz e poder divino. Vá em frente, guardião, guardiã do lar, e manifeste o reino de Deus onde você estiver. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa, hoje e para todo o sempre. A vitória é sua em nome de Jesus.